Vamos lá, então, com o nosso quadro Politicando. Aqui a gente dá voz às coisas da política do ponto de vista do telespectador. Aquilo que você precisa saber sem muita gordura, só o que você precisa saber de fato. Com análises, né, bem abalizadas da Apoliana Oliveira, que já está conosco aqui, e da Kátia D'Angeli, jornalista também, que participa com a gente online. E hoje nós decidimos trazer aqui todos os tons de verde. Não, quem está nos assistindo pela TV não foi combinado, mas é realmente interessante aqui. Olha a coincidência. A Poliana, a gente já tinha falado, né? Sim. Que eu e a Poliana estávamos e agora a Kátia entra aqui com o verde também. Tá todo mundo aí. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Verde esperança, Cíntia, de dias melhores pra gente, pro Brasil. Amém, é verdade. É tudo que a gente precisa, né? Na verdade, um pouco de paz também. Se pudesse, não seria mal. Vamos começar aqui com esse tema que a Apoliana trouxe, que é realmente o grande destaque. Uma guerra de narrativas tomou conta ontem das redes sociais, né, sobretudo do Twitter, com análise sobre a entrevista do ex-presidente Lula à revista Time. Eu mostrei ontem aqui no programa, no quadro com Ananias, que o Lula tinha acabado de postar que ele era capa da Time. Poucos brasileiros até hoje tiveram aí esse espaço. É uma revista prestigiada, embora hoje as revistas, claro, tenham um menor alcance do que já tiveram no passado. E o Lula é colocado, a manchete é muito simpática a ele, isso é fato, mas dentro da entrevista, no meio da entrevista, quando foi falar de política internacional, o ex-presidente disse que, dentre outras coisas, que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, era tão responsável pela guerra quanto o presidente da Rússia. Ele condenou a guerra? Sim, ele condenou a guerra, ele criticou a falta de negociação, ele criticou a crise humanitária, mas essa frase dele em especial foi que tomou conta, né? Virou a grande narrativa. Como, aliás, tudo que o Lula tem feito, né? Qualquer coisa que ele diga ganha uma repercussão muito grande. E isso tem sido muito ruim para ele. Né, Poliana? A Poliana. Então, houve aí essa guerra ontem, né? Então, do lado nas redes sociais, como você bem disse, foi essa guerra e assim a tentativa de descredibilizar e de diminuir essa entrevista concedida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente viu memes viralizando, a opinião desse grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro por conta dessas falas polêmicas, não só essa fala relacionada à guerra da Ucrânia, de que Zelensky quis a guerra, mas também o fato dele ter dito que a ONU não vale mais nada, descredibilizar uma das maiores organizações nacionais, a maior organização nacional de congregação dos países que define diversas diretrizes. Então, Lula foi de fato muito atacado por conta dessa entrevista, mas a gente vê o Brasil e essa eleição no Brasil colocada no cenário internacional de certa forma como com uma grande expectativa, né? A gente verá a direita vencendo essas eleições, ou a gente vai voltar para as pautas progressistas com o Lula e o Partido dos Trabalhadores, a discussão sobre a classe trabalhadora. A gente vê que Lula já quer, inclusive, mexer nessa questão da reforma trabalhista, então ganha o hábito, ganha o olhar internacional, assim como a gente teve lá na França recentemente a eleição em que também direita e o grupo mais à direita quase chegou ali ao poder, mas no segundo turno, de fato, a gente viu isso de forma mais clara se separando, né? A direita sendo rejeitada. Então, no Brasil também, essa eleição, os olhos do mundo estarão aqui para a América Latina, especificamente para o Brasil. E o que isso vai representar, né? Se Lula ganha, a gente tem um novo cenário. Se Bolsonaro permanece, a gente já tem mais ou menos um cenário desenhado. E, assim, o que pode vir num segundo mandato de Bolsonaro? É interessante que também no Brasil a grande repercussão tenha sido essa, quando, na verdade, ele não disse nenhuma novidade no sentido que todo mundo conhece o pensamento do Lula, mas isso ganha um impacto muito grande, né? Eu queria sua análise sobre isso. Kátia. Cíntia, bom dia, meninas. Bom dia aos ouvintes e telespectadores. Em política, vocês sabem que tudo é contexto, né? Nada é isolado. Claro.
do ponto de vista das reações de opositores do presidente Lula, principalmente da classe política, eu acho que foi muito mais o que não aconteceu em paralelo a essa capa da Times do que o que aconteceu. A revista sai na mesma semana que o Brasil, pela terceira vez, fica seu convite para participar do G7. Né? Não foi convidado pela Alemanha, né, que é a sede dessa edição, é a sede da reunião, a maior potência da Europa. Então, meio que, enquanto o mundo sinaliza uma certa simpatia pelo ex-presidente Lula, sinaliza também uma antipatia ao atual presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que essa reação da situação dos apoiadores do presidente, do governo federal e etc., tem muito mais a ver com isso, né, com você pensar por esse lado, né, de que meio que o Brasil está um pouco sendo isolado e o mundo, uma revista conceituada, outros líderes mundiais ficam aí nessa simpatia ao ex-presidente Lula. Então, isso causa... Então, para a gente esquecer essa parte que é negativa para o Brasil. O Brasil é uma nação que não tem que ficar de fora das coisas, né? Que é negativo para o Brasil, vamos pichar aí o destaque do ex-presidente Lula. Lula realmente, nos últimos dias, ele tem, eu acho que talvez cometido o mesmo pecado que o presidente Jair Bolsonaro comete, que no caso do presidente Jair Bolsonaro, não sei, no caso do ex-presidente Lula, é pensado, é estudado, é para isso mesmo, que é pregar para os convertidos, para aqueles eleitores que, independente de qualquer situação, vão votar nele. Enquanto que o que vai decidir a eleição é aquele eleitor que está flutuando, que não está preocupado se é direita, se é esquerda, se é comunismo, se é liberalismo. Ele está preocupado com o cotidiano, com o dia a dia, com taxa de juro alta, com inflação alta, com gasolina alta, e ele parece que está meio perdido, sem ter o que ouvir de ambos os lados, né? Porque agora, não sei se o presidente Lula se também é pensado, pelo que eu andei lendo, a comunicação do presidente ainda está sem aquela cabeça central, parece que vai mudar agora, nos próximos dias, mas o que está acontecendo de verdade, real, por trás de toda essa repercussão, é exatamente isso. É verdade, vamos para frente, né? Bom, vamos falar agora, Kátia, aproveitando que você já está aí, para falar sobre essa instabilidade administrativa na Prefeitura de Teresina e a arrancada do presidente da Câmara, Jeová Alencar, que passou a ser um dos passes mais valorizados na política piauiense nos últimos anos. Essa instabilidade realmente é uma coisa que, isso sim, está impactando bastante a vida do teresinense, né? Seguinte, eu trouxe esse destaque para a gente perceber e para o telespectador, o ouvinte perceber também, a gente falar sobre isso, e como a gente vai despercebendo, a gente não nota muito, ou faz de conta que não nota, o impacto na vida cotidiana daquela negociação política que muitas vezes ninguém nem sabe que aconteceu, não é? Por quê? Você tem aí uma gestão que eu acho que a gente já perdeu a conta das trocas de secretários. Sim. E quando você troca um secretário, você vai mexer numa estrutura administrativa que já está montada, que no caso da Prefeitura de Teresina ainda é mais grave, porque é uma estrutura que vem de 20 anos trabalhando de uma forma, né, que você não tem lá só pessoas que foram indicações políticas, você tem servidores, você tem um método. Então, eram 20 anos, a gente tem uma ruptura, vem o novo secretariado, vem as novas indicações, direito do prefeito, é para isso que, né, se faz uma mudança. Mas dentro dessa mudança, várias mexidas, e isso vai impactando no dia a dia das pessoas, em como as coisas vão andando nos órgãos públicos, isso é inegável. E o que me chama a atenção dessas últimas alterações, e que eu venho prestando atenção há muito tempo, como você vê que o presidente da Câmara, o vereador Jeová, ele saiu assim de meio que ninguém sabia quem era esse grande líder, para uma influência tremenda aí nas decisões, as mudanças, foi subindo
começou com aquela eleição para presidente, em que o ex-prefeito Firmino viajou e deixou tudo organizado e voltou e já não era mais o candidato dele, era outro, ele ainda era afiliado ao PSDB, não é? E aí foi subindo, foi galgando, aí criou-se um embate com o Firmino, de repente se valorizou politicamente, de modo até estadual, a presidência da Câmara de Teresina, não sei se vocês perceberam isso, né? E ele foi virando essa liderança. Aí foi protagonista no processo de eleição municipal, que culminou com a eleição do doutor Pessoa, e agora como pré-candidato, né, a deputado, aí as mudanças, as últimas mudanças, né, têm girado em torno desse alinhamento político, estavam até comentando, desse alinhamento político, de ajeitar, de organizar, de acomodar aliados, exatamente para gerar essa força, aumentar essa força política do vereador Jeová, que já foi aliado de várias pessoas, e agora não é mais. Ele é aliado agora do doutor Pessoa e da Prefeitura de Teresina, mas ele, nesse caminho, ele foi aliado do ex-prefeito Firmino, foi aliado do deputado Evaldo Gomes, foi aliado do presidente da Assembleia, Temístocles Filho, e indo, e esses aliados vão ficando para trás, e Jeová vai saindo daquele papel de mero aliado para articulador, para quem comanda ali, quem decide, e se favorecendo politicamente, com grandes chances de ser eleito deputado estadual. E me chama a atenção essa guinada repentina, rápida, né? Se você for analisar bem, é rápida do presidente da Câmara de Teresina. É verdade. Em relação a essa instabilidade, Kátia, a qual você se referiu, no dia a dia, você tem isso de uma forma muito, muito ruim acontecendo na vida das pessoas. Eu lembro que no começo da gestão não havia indicações da Secretaria de Educação e aí estava tudo parado. Ainda hoje você tem creches que só funcionam uma vez por semana. Eu recebo aqui diariamente uma reclamação de uma creche específica, a creche Renatinho, lá só tem uma vez por semana. Então, vai a mãe explicar pro empregador dela, olha, eu não posso ir hoje porque na creche onde eu deixo meu filho só funciona uma vez por semana. E é uma coisa assim, é tão absurdo, e isso está tudo parado. A gente tem isso numa escala muito, muito grande em vários órgãos da Prefeitura de Teresina, que, como você disse, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que está acontecendo por lá. Sem falar também que a Prefeitura de Teresina vai ter que responder a essa denúncia de nepotismo, né? O Tribunal de Contas do Estado já está de olho nisso também. A Poliana, diga mesmo, né, Cíntia? O que eu acho que é interessante a gente observar, que não é uma guinada, uma melhora para apresentar o resultado de um serviço, não. Porque as mudanças acontecem e a gente não vê esse resultado. É só, e pura e simplesmente, por essa acomodação política, sempre a favorecer alguém, a favorecer um grupo, e agora, principalmente, em busca desse fortalecimento, desse crescimento do partido do prefeito, o Republicanos. Na prática é assim, Renato Berger vai para a CEMEL para ajudar a eleição de Jeová. Luiz André vai para a Secretaria de Meio Ambiente para ajudar na eleição de Jeová. Inclusive, muito se fala que ele já vai deixar o Pablo, né, Pablo Santos, deputado, que ajudou também no processo de eleição do vereador. Então, outra pessoa, por um lado, acomoda mas vai deixando um rastro de inimigos aí também, que não o ajudarão, por exemplo, em 2024. Ele já deixou mais um aliado, Henrique Pires, né, que até foi mastigado aí na gestão, mas até ontem estava com esse grupo, agora colocado de lado. Então, o prefeito vai fazendo uma série de rupturas que a gente não sabe como é que vai ser para ele em 2024. Ele dificulta a própria vida para acomodar aliados que, para mim, são de momento, né? Apesar do presidente Jeová dizer que estará com o doutor Pessoa sempre até o fim, mas nos bastidores o que se fala é que essa aliança só vai durar até a eleição. Eu acho que a Kátia já deve ter ouvido isso, a gente escuta muito isso nos bastidores da política, mas deixando isso de lado, acho que o mais importante é de fato essa eficiência de gestão que a gente não tem, ela ainda não aconteceu. As nomeações nessa gestão, elas acontecem assim,
nomeia um secretário, mas o secretário não pode sequer indicar diretorias, não pode indicar cargos comissionados de confiança. Aí fica tudo parado, Aí né? fica tudo Aí parado. a secretaria fica parada, não consegue fazer nada. Sim, a gente tem reclamação dos próprios vereadores, por exemplo, na época da gestão de Firmino, um fomento, que é aquele dinheiro que vai para projetos rápidos nos bairros, para feirinhas, para um jogo de futebol, que ajuda as coisas a acontecerem na cidade, demorava ali 3 semanas para sair. Hoje, um fomento numa secretaria demora até 9 meses para sair. Como é que você viabiliza as atividades da prefeitura se você não tem a eficiência lá de dentro? E, tipo assim, às vezes falta uma assinatura do secretário, só falta um papel chegar na mesa do secretário. Então, isso é o quê? Ineficiência. Na pura prática, a gente sabe que ineficiência, dependendo dos casos, ela pode gerar até a perda de uma vida se a gente está falando de saúde, por exemplo. Sim, né? claro. A gente pode estar falando de um atraso na vida se a gente está falando de estudantes, como você mencionou, a questão das creches, das mães, dificulta a questão da geração de emprego porque a pessoa não tem onde deixar seu filho. Então, assim, essa gestão ainda não encontrou ainda um ponto de eficiência. Eu acho que em nenhuma área. A gente vê o fato de agora combate à dengue. A gente está no meio do surto fazendo limpeza da cidade, sendo que era uma coisa que nem precisaria estar acontecendo. Absurdo. Eu acho que a prefeitura hoje, a gestão da prefeitura acontece por conta da imprensa. Tipo, cada vez que tem uma denúncia, aí a gente... É reativa, Aí exatamente. é ativa. Então, assim, é como se os gestores fossem os jornalistas. Porque, assim, só funciona dessa forma. Claro que o papel da imprensa é também esse de motivar, né, de denunciar para poder as coisas melhorarem e tal, é a nossa função. Mas não pode ser só isso, né? Não pode ser esse papel defensivo o tempo inteiro, que é o que a prefeitura tem desempenhado até aqui. Bom, e as pesquisas eleitorais, né? A Kátia fala sobre isso agora, aumentou muito, né, o número de registros de pesquisa junto à Justiça Eleitoral, e isso dá o tom de como será essa campanha, né? Cíntia, não é só o Piauí, né? A gente Brasil, sabe, a gente percebe aí que os institutos, nos últimos anos, acho que começaram em 2018, já depois do resultado, e foram intensificando, e a gente tem vários institutos que praticamente uma semana sim e outra não, a gente tem uma pesquisa em nível nacional medindo ali Lula, Bolsonaro. E no Piauí eu fui fazer uma pesquisa, me chamou a atenção o período. E isso retrata um pouco a nossa realidade para trás, o que foi e o que está sendo agora. De janeiro a abril de 2018, que era um ano eleitoral, a gente tinha outro cenário, a gente tinha outro contexto. Tivemos 7 pesquisas nesse começo de ano, que é aquele começo de ano que os políticos usam para medir, que eles falam que vão ver, escolher candidato a partir de pesquisa. E esse ano, 2022, tivemos 14. Nesses 3 meses, 14 pesquisas. Dobrou o número de pesquisas registradas. Se estão registradas é porque há uma intenção de divulgação, isso aí depende do resultado de quem está encomendando a pesquisa, né? Nem sempre ela é divulgada. Mas isso aí mostra como realmente está acirrada e está diferente das eleições passadas, né? Em que o grande articulador era e único, vamos dizer assim, porque a oposição ia mesmo mais que por entrar no jogo, porque precisava, mas sem muita articulação, que era o ex-governador Wellington Dias. Mostra um pouco como agora a coisa, o tabuleiro está mexido e existe aí realmente essa expectativa de poder, de eleição acirrada. Então ali é preciso estar fazendo análise, é preciso estar olhando os números, vendo o que é respondido pela população, e eu acho que a tendência é aumentar. À medida que vá se passando o tempo, né, quando a campanha começar, etc., a tendência dessas análises, de medir aí o que o eleitor está querendo, vai aumentar e o número de pesquisas vai aumentar. E com isso a gente vai aumentar as contestações de números, críticas, querer descredibilizar um instituto ou outro, e que realmente existe. A gente tem que, quando a gente vai ler uma pesquisa e ver os números, a gente tem que olhar pelo passado, saber o que aquele instituto já fez, o que ele já acertou, o que ele já errou, e principalmente, Cíntia, uma coisa que eu queria deixar aqui para o seu telespectador, para o seu ouvinte. Gente,
Você tem o direito de escolher o instituto que você quer acreditar, você tem o direito de Claro. escolher o número que você quer acreditar, mas na hora de analisar a pesquisa, não se compara a pesquisa de instituto X com o instituto B. Cada instituto tem o seu questionário, tem o seu método, tem o seu universo de pesquisa. Quando você faz isso para tentar descredibilizar um instituto ou outro, você está pecando e está errando, porque você não está comparando coisas iguais, coisas que foram feitas da mesma forma. Quer comparar número de pesquisa? Escolha um instituto, acompanhe a pesquisa que ele fez em janeiro, em março, em abril, em julho, e se atualize. Mas, assim, eu pegar a pesquisa do Instituto X, que trouxe tal coisa, e comparar com a pesquisa do Instituto Y, que trouxe tal coisa, são retratos. Matematicamente, cientificamente, metodologicamente, não funciona. Então, e principalmente, quando você ouvir um político questionando um resultado dessa forma, desconfie dele, porque se tem classe que entende de pesquisa e sabe o que está dizendo sobre pesquisa, se chama político. É verdade. É só o começo, né? É só o que está acontecendo agora. Gente, para a gente encerrar, que não tem nada a ver com política, hoje eu estou perguntando aqui aos telespectadores qual é a palavra mais linda da língua portuguesa, porque hoje é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Aproveito para perguntar para vocês. Poliana, qual é a sua palavra mais bonita que você acha da língua portuguesa? Olha, Cíntia, eu acho que esperança, né? Até falando aqui um pouco também Olha aí, da cor que pronto, nós estamos, eu acho que pronto. esperança transmite muita coisa no nosso, assim, não o esperança como, até acho que a governadora Regina Souza gosta de falar, não o esperança só de esperar, mas de esperançar, né? Da gente tentar construir e projetar dias melhores pra gente. Tem um telespectador aqui que diz que a palavra mais bonita da língua portuguesa é labigó, porque é muito sonora. Realmente, o labigó eu adorei. Achei uma ótima lembrança. E você, Kátia? Cíntia, a minha opinião vai ser do ponto de vista semântico, e é clichê, que é porque é nossa, né? E é muito português esse sentimento, e brasileiro também, que é saudade. Saudade, eu falei, essa palavra é linda, realmente. O significado pode não ser bom, mas a palavra é linda. Gente, muito obrigada. Até a próxima semana. Peguei a nossa foto para colocar lá no Twitter. Mostra, gente, não foi combinado, mas realmente. E o mais interessante é que são 3 tons diferentes, né? Não veio todo mundo mesmo. Mostrando que o verde é tão democrático que se tivesse mais 5 participantes, cada um podia estar num tom diferente. A Liana a Liana Paiva, nossa repórter, está com um verde ainda mais aberto que o nosso, aquele verde neon. Ela também está de verde hoje. Olha aí, tem mais então, tem mais tons de verde. Obrigada, Kátia. Bom dia, boa semana. Para vocês. Obrigada, Poliana. Bom programa, Cíntia. 7h56. Temos